amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Graças e paz, amados irmãos, estamos mais uma vez reunidos ainda de uma forma virtual para podermos adorar ao Senhor, para podermos exaltar o nome desse Deus vivo e verdadeiro, esse Deus que cuida de cada um de nós, e eu tenho certeza que está cuidando também da sua vida, da sua família, e eu louvo ao Senhor por causa disso, porque verdadeiramente nós somos cuidados por esse Deus de promessa, por esse Deus de propósito nas nossas vidas. E mesmo que algumas situações possam não estar de acordo com aquilo que nós gostaríamos que estivesse, eu quero que você tenha fé no seu coração que o nosso Deus está cuidando de cada um de nós. Amém? Antes de nós lermos um texto da palavra do Senhor na abertura desse culto, eu quero orar juntamente com você, pedindo para que o Senhor, o nosso Deus, possa abrir o nosso entendimento para tudo aquilo que está acontecendo nos nossos dias de hoje, para que nós possamos nos fortalecer nele cada vez mais, mediante tudo aquilo que Ele tem de promessa para as nossas vidas, até que Ele volte para nos levar à sua presença. Feche seus olhos onde você está. Senhor Deus, Pai eterno, nós te agradecemos, ó Deus, porque verdadeiramente até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pai Santo, eu quero pedir ao Senhor, em o nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, o nome que é exaltado em toda a terra, Pai. Pedir ao Senhor que abra, Senhor, o nosso entendimento para tudo aquilo que nós estamos vivenciando nesses dias, para que nós possamos, ó Pai, no nome de Jesus, guardar os nossos corações, ó Deus, e não permitir que as circunstâncias, que as notícias ruins, que as adversidades, ó Pai, venham tumultuar o nosso espírito, Pai, nos causando, Senhor, algum dano, algum prejuízo. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus, aonde esta palavra estiver chegando, no lar que esta palavra estiver chegando, Pai eterno, eu profetizo no teu santo nome, que haja paz, que haja, Senhor, graça, que haja, Pai, vitória no nome de Jesus Cristo, Senhor. E que a tua presença santa e gloriosa, Pai, possa, Pai, no nome de Jesus, acalmar as tempestades dos nossos corações e nos colocar, ó Pai, em tua presença, Pai, na certeza que o Senhor verdadeiramente tem cuidado de cada um de nós. Amém? Eu quero começar o culto dessa noite lendo um texto bem conhecido da palavra do Senhor. Na verdade, um chamado de Deus para que nós possamos levantar a cabeça e começar novamente a nossa caminhada em cima daquilo que o Senhor tem para nós. Lá no livro de Josué, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9 para nós iniciarmos o culto dessa noite. A palavra do Senhor diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto.
Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou a dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixes de falar as palavras desses livros da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde quer que você vá. Amém? Olha que palavra tremenda, amados. O Senhor dá essa ordem para Josué. Josué, o servo de Moisés, que caminhou com Moisés durante toda aquela jornada no deserto. E Josué recebe agora a incumbência de dar prosseguimento a tudo aquilo que Moisés tinha feito, mediante as promessas que o Senhor tinha feito a Moisés e a todo o povo. Josué, nesse momento, com toda certeza, estava muito abatido, muito desanimado, muito entristecido e preocupado, porque o seu grande líder, Moisés, estava morto. E de repente ele se coloca numa situação: será que eu vou conseguir? Será que eu vou alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida e para a vida deste povo? Quem nos conduzirá? Quem nos levará em triunfo aquilo que Deus tem prometido para nós? E nesse momento do coração de Josué, um coração que estava ali meio duvidoso, ele recebe essa palavra do Senhor dizendo para ele assim: olha, se prepare para a jornada. E esta é a palavra que o Senhor quer falar no nosso coração. Se prepare para uma jornada na presença do Senhor. Ele diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Ou seja, aonde você estiver, Josué, a minha presença estará contigo em todo o tempo. Apenas seja forte, apenas seja corajoso e faça cumprir tudo aquilo que eu ordenei através de Moisés, ao qual você ouviu da boca de Moisés. Mantenha-se firme, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas mantenha-se firme, porque você vai fazer com que todo este povo venha herdar aquilo que eu tenho prometido para você. E o Senhor continua dizendo: medite no livro da lei, para que você possa entender quais são os caminhos do Senhor, Josué, para que você possa entender aquilo que eu quero que você realize, para que você faça cumprir, meditando dia e noite, para que você jamais se esqueça. Aí ele diz assim: aí então prosperarão os teus caminhos. Amados, quando nós meditamos nas promessas do Senhor, quando nós olhamos para as palavras que o Senhor tem colocado para as nossas vidas, quando nós meditamos, ou seja, quando nós aplicamos na nossa vida tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós, há uma promessa do Senhor que nós vamos prosperar em todos os nossos caminhos. E ele diz assim mais uma vez: não se apavore,
não se amedronte, porque eu estarei com você todos os dias da sua vida. Amém, amados? Talvez nesse momento de toda essa tribulação que nós estamos passando, nosso coração fica um pouco apertado, um pouco oprimido por conta das circunstâncias que estão à nossa volta. Mas que essa palavra anime seu coração, que essa palavra faça com que você compreenda que Deus está contigo, te pegando pela mão e te chamando para uma nova jornada com Ele. Simplesmente Ele diz assim: olha, seja forte, seja corajoso, não desanime, não se apavore, porque eu estou com você até o momento de eu entregar aquilo que eu tenho prometido para você. Nesse caso, uma terra prometida. E para nós, qual é a promessa do Senhor para nós? Qual é a promessa do Senhor para a sua vida? Agarre-se no Senhor, mesmo que venham as dúvidas e tribulações, que é o que nós estaremos falando daqui a pouquinho sobre isso. Saiba que o Senhor é contigo. Amém? Que o Senhor, em nome de Jesus, possa nos ver firmes na sua presença, corajosos, para podermos triunfar em tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Vamos adorar ao Senhor com a Michele e com o Rafael, que está aqui conosco nessa noite. E eu quero mais uma vez orar, eu quero mais uma vez agradecer a Deus por Ele estar conosco em todo o tempo e em toda a jornada. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Deus, pela Tua presença em nossas vidas, pelo Teu chamado em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor sempre tem uma palavra de ânimo para nos colocar de pé em meio a tantas circunstâncias adversas, em meio a tantas situações tribulosas. O Senhor nos estende a mão e nós podemos dizer verdadeiramente que até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado. Por isso, Pai Santo, nesse instante, Pai, queremos deixar de lado, Pai, todas as nossas preocupações, queremos deixar de lado, Senhor, todas as angústias ou expectativas, para simplesmente dar um lugar a Ti, Senhor, um lugar de adoração, um lugar, ó Pai, onde nós podemos entoar cânticos ao Senhor, onde nós podemos entrar na sala do trono e Te adorar na beleza da Tua santidade, Senhor. Eterno e maravilhoso Deus, em nome de Jesus, receba, Pai, o nosso louvor, receba a nossa adoração a Ti, Pai. Seja, Pai, exaltado em nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém, amados? Amém. A paz do Senhor, igreja. Vamos louvar ao nosso Pai. Que você aproveite a sua liberdade aí na sua casa mesmo, em entrar em adoração em espírito e em verdade através das canções. Vamos nos oferecer a Ele como sacrifício vivo e agradável, que Ele se agrade de nós nessa noite. Esse é o nosso desejo, Pai.
Ele é o Cordeiro de Deus, o Santo de Israel. Esse é o nosso amado, aquele que vem, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia! Nós te adoramos, Cordeiro de Deus. A ti toda a honra e toda a glória, Pai. Que você possa cantar comigo essa oração, como o salmista cantou em Salmos 91. Que você possa orar comigo, dizendo que Ele é a nossa sombra. A sombra do Altíssimo nós estamos seguros. Tu és a nossa esperança, Senhor. Tu és nossa única esperança, Pai. Em Ti está a nossa confiança, Pai. Nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Glória a Deus, amados. Podemos adorar ao Senhor, podemos glorificar e exaltar o nome desse Deus. E agora vamos conversar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Eu estava meditando um pouquinho sobre tudo aquilo que nós estamos vivendo, e até propositalmente, porque
porque eu até sonhei essa noite com essa abertura no livro de Josué. O Senhor falou muito à noite, eu acordei de madrugada pensando nesse início do livro de Josué e lutei com o Senhor durante a tarde para saber se era esta palavra a qual o Senhor gostaria de trazer à igreja. Mas o Senhor falou fortemente no meu coração, no meu espírito, para nós falarmos um pouquinho sobre incertezas e dúvidas. As coisas que normalmente nos cercam nesses momentos de dificuldades, nesses momentos de tribulação. E quando o Senhor faz essa promessa para Josué, Ele diz que estará com ele em todo o tempo. O Senhor diz que estará caminhando com Josué e todas as promessas a qual Ele fez lá atrás para Moisés e para todo o povo Ele iria cumprir. E a gente vê, as promessas do Senhor e vê as situações, as circunstâncias às quais as coisas estavam acontecendo. E como Josué ali muitas vezes duvidou daquilo que poderia realmente estar acontecendo. Será que essas palavras no coração de Josué foram suficientes para animar o coração dele e fazer com que ele se levantasse e começasse a caminhar na presença do Senhor? E eu comecei a pensar sobre tudo isso que nós estamos vivendo nesses últimos dias. O Senhor tem me trazido nesses momentos de falar da palavra do Senhor aos irmãos, falando sobre batalhar por fé. E mais uma vez o Senhor quer acrescentar mais um pouquinho sobre essa batalha na fé, num texto até que Ele colocou no meu coração com uma pergunta, e é: por que duvidas? Que esse é o texto da palavra que nós vamos meditar nessa noite. Por que duvidas? O Senhor falou fortemente essa pergunta ao meu coração durante vários momentos dessa tarde. E quando nós olhamos essa promessa que o Senhor fez a Josué e olhamos para as nossas vidas, aquilo que o Senhor já prometeu para nós, já gravou em nosso espírito, e de repente a gente olha todas essas coisas que estão à nossa volta, nós temos as promessas, nós temos a palavra do Senhor, volta e meia vem várias dúvidas nos nossos corações. Volta e meia a gente se pega perguntando: poxa vida, será que é verdade essas promessas do Senhor? Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu estou caminhando no caminho correto? Será que eu estou fazendo o que é certo? Será que eu tenho fé o suficiente para abraçar todas essas promessas que o Senhor tem para a minha vida, tudo isso que Ele tem dito a meu respeito, tudo isso que Ele tem dito através dos pregadores da palavra do Senhor, a qual nós ouvimos? Será que verdadeiramente, como a promessa de Deus ali para Josué, será que da mesma forma Deus está comigo mesmo? Porque a gente começa a olhar as circunstâncias a qual nós estamos vivendo, nós começamos a olhar as situações a qual nós estamos vivendo, e se nós deixarmos nos desviar da palavra do Senhor, a gente vai verdadeiramente colocar em dúvida todas as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Existe um salmo de número 73, eu quero ler alguns versículos da palavra do Senhor para que a gente possa compreender que essas dúvidas, amados, não é uma dúvida simplesmente de nós, porque nós estamos vivendo numa época totalmente contrária àquilo que o Senhor estipulou para as nossas vidas, aquilo que os antepassados nossos viveram. A palavra do Senhor sempre vai nos falar que todas as coisas que aconteceram são sombras daquilo que nós vamos viver, que nós vamos aprender. Então, às vezes, amado, esta palavra de desânimo que muitas vezes aflige o meu coração e aflige o seu coração, eu quero que você entenda que não é algo que está acontecendo somente com você,
que está acontecendo somente nesse tempo. Eu quero que você entenda que homens de Deus, poderosos nos seus feitos através do Espírito Santo de Deus, também passaram por dúvidas, também passaram por lutas no seu espírito para entender essas mesmas questões que hoje eu e você perguntamos. Olha no Salmo 73, o Salmo da família de Asaf. Olha como ele começa no Salmo dizendo assim, no versículo 1: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco eu não escorreguei, pois eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Ou seja, o salmista ele começa a olhar para a vida dos ímpios, daqueles que não estão na presença do Senhor, e começa a comparar tudo aquilo que ele está passando, toda a tribulação que ele está passando, toda a vida que ele está passando, todas as limitações que ele está passando, em comparação aos ímpios. Então ele começa a relatar que aquelas pessoas, aqueles ímpios, eles não temem ao Senhor, e parece que mal nenhum acontece com a vida deles, parece que nada de desgraça acontece na vida daqueles homens, enquanto ele, o salmista, está ali sofrendo, padecendo, porque ele tem um propósito na sua vida de servir ao Senhor. E ele vai relatando essas situações que estão acontecendo, e no versículo 16 ele diz assim: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Amém? Ou seja, o salmista então, quando ele começa a olhar simplesmente para as circunstâncias, simplesmente para as coisas que estão à sua volta, e tirou os olhos daquilo que Deus tinha para a vida dele, do propósito que Deus tinha para a vida dele, ele diz: eu quase me desviei. E depois ele continua assim: mas quando eu entrei no santuário do Senhor, quando eu entrei na presença do Senhor, ou seja, quando ele entrou naquilo que Deus tinha para a vida dele, tirou os olhos das coisas naturais, ele diz assim: bom é servir ao Senhor. Olha que ele termina dizendo aqui no versículo 25, no versículo 26: a quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, é a minha herança para sempre. Aleluia! Então, amados, o que eu quero nesta palavra trazer ao seu coração e ao meu coração, como o Senhor falou hoje à tarde comigo, é que mesmo que você se encontre em dúvidas, mesmo que os seus olhos naturais estejam olhando para as circunstâncias, existe um Deus que está cuidando de cada um de nós. Mesmo que vocês possam estar fazendo tudo que você entende que é correto na presença do Senhor, mesmo que a sua caminhada esteja na presença do Senhor e aparentemente nada muda, nada acontece, saiba que Deus está cuidando de mim e de você, e no momento certo, no momento dele, a sua poderosa mão se estenderá ao nosso favor, e tudo aquilo que ele tem prometido para mim e para você se cumprirá, porque ele é Deus verdadeiro, ele é Deus santo, ele é Deus puro. Eu quero ler alguns personagens, algumas passagens da palavra do Senhor, para você entender que homens poderosos na presença do Senhor também passaram por lutas e por tribulações. Tem um ser, um personagem, que desde o começo da sua história, desde o seu nascimento, tem um propósito de Deus: João Batista. Quem nunca ouviu falar de João Batista? Aquele que veio antes de Jesus, primo de Jesus, aonde desde o seu nascimento foi um milagre, porque ele tinha um propósito de Deus para ser cumprido. E eu quero ler alguns textos da palavra do Senhor
do que se diz respeito a João Batista, para que nós possamos entender que, como nós, ele também teve dúvidas, que como nós, ele também passou por lutas. Vamos ler o texto da palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 5, nós vamos ler um relato do nascimento de João Batista. A palavra do Senhor no livro de Lucas diz assim, Lucas do versículo 5, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 17, diz assim: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Israel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Ou seja, nós estamos vendo aqui um relato de um homem e de uma mulher, servos do Senhor, que exerciam a sua função na presença do Senhor. O texto diz que eles eram irrepreensíveis, justos, mas eles também passavam por dificuldades, eles também passavam por privações, porque o desejo deles era ter um filho. Olha o que o texto continua dizendo, versículo 8: Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora, porque na presença ali, no Santo dos Santos, só podia entrar o sacerdote, e todo o povo ficava do lado de fora, ficava no pátio. Versículo 11: Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Aleluia! Olha só que propósito. Olha só, se alguém pode dizer que nasceu com um propósito, podemos dizer que foi João Batista. Uma promessa desde antes do seu nascimento, desde antes de ser gerado no ventre de Isabel, ele já tinha uma promessa do anjo do Senhor, que ele seria forte e poderoso, e ele estaria ali para abrir os caminhos para que a palavra do Senhor, para que o reino de Deus pudesse entrar em Israel. Que propósito maravilhoso, que nascimento maravilhoso. Diz a palavra do Senhor no capítulo 3 do livro de Lucas. Nós vamos ver agora João Batista já grande, já exercendo o seu ministério. Podemos ver ali no começo que houve um nascimento com um propósito. Agora nós vamos ver uma vida com propósito. No capítulo 3 do livro de Lucas, do versículo 1 ao versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Tiraconites, Elisânias,
tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi neste ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito nos livros das palavras de Isaías, o profeta. Voz do que clama do deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Aleluia! Lá no versículo 15 ele continua dizendo o seguinte, depois ele fala ali que o povo estava chegando para esse batismo do arrependimento, todos estavam se achegando no Senhor. No versículo 15 ele diz assim: o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias da sua sandália. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele trará a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Olha só, um homem que nasceu com um propósito divino, um homem que viveu uma vida no propósito do Senhor. De repente ele também entrou numa vida de tribulação. Olha só o que diz a palavra do Senhor a partir do verso 19, diz assim: todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas essas maldades a colocar João na prisão. Ou seja, amados, ele nasceu com propósito, ele viveu com um propósito, e agora ele vai pagar o preço por não negociar o seu propósito. Herodes, ele tinha um caso com a mulher do seu irmão, com a sua própria cunhada, e João Batista, sabendo disso, então ele vai e repreende Herodes. E Herodes e a sua amante, a sua cunhada, então pega uma ira muito grande dele e manda prender ele. João Batista, um homem que nasceu com propósito, um homem que viveu com propósito, de repente se vê numa situação preso por conta da sua postura, do seu posicionamento. E lá no capítulo 7 do mesmo livro de Lucas, a partir do verso 18, olha que interessante, amados, é esse ponto que eu quero falar, da singularidade das nossas vidas, de repente eu e você também ter dúvidas, de eu e você também passarmos por lutas, por tribulações, e muitas vezes nós nos questionarmos: será que nós estamos no caminho correto? Será que nós estamos fazendo o que é correto? No versículo 18 do capítulo 7, a palavra do Senhor diz assim: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando dois deles, enviou ao Senhor para perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar por outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou deveremos esperar por algum outro? Olha só,
Ele passou a vida inteira se preparando para estar à frente de Jesus, preparando o caminho de Jesus. Ele esteve toda a sua vida sabendo que o seu propósito de vida era servir à frente de Jesus ali, preparando aquelas pessoas para o arrependimento, preparando aquelas pessoas para terem uma vida com Deus, e de repente ele está preso por causa do seu posicionamento. E como eu e você, vem a dúvida no coração, e ele vai até os seus discípulos e pede para que eles cheguem a Jesus e pergunte: Jesus, tu és aquele a qual nós devemos verdadeiramente esperar? Ou será que é em vão a minha fé? Ou será que é outro e eu estou aqui meio que de bobeira nessa situação, achando que és tu? Quantas vezes nas nossas vidas, amados, nós também fazemos os mesmos questionamentos por conta daquilo que nós estamos vivendo naquele momento, e esquecemos dos propósitos do Senhor, esquecemos daquilo que o Senhor já tem direcionado nas nossas vidas, e tiramos os olhos da promessa, e tiramos os olhos da palavra do Senhor, e olhamos somente para o natural, para o casual, para o temporário. Olha só o que o Senhor Jesus, no versículo 21, diz: naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandalizar por minha causa. Ou seja, ele está dizendo para João Batista: olha, avise João Batista, fique tranquilo, porque eu estou no controle de todas as coisas. A minha resposta é essa: todo o seu trabalho não foi em vão, João. Olha o que está acontecendo, olha a sua volta e veja a sua volta, tudo o que está acontecendo, e tenha fé que o seu propósito é firme. Tenha fé que a promessa sobre você, João, ela está se cumprindo. Da mesma maneira, amados, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Quando vir a dúvida, espere o Senhor falar, olhe a sua volta, olhe o que está acontecendo à sua volta, olhe as promessas do Senhor sobre sua vida. Aleluia, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abraçado, e mesmo ao meio do caos, em meio da tempestade, em meio das tribulações, entenda que o Senhor estende a sua mão para você e diz: eu estou contigo até o final dos tempos, porque eu sou Deus na sua vida. Amém? E olha o que o Senhor Jesus diz de João, versículo 24: depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, e eu lhes digo, é mais que profeta. Este é aquele a respeito de que está escrito: enviarei um mensageiro à sua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Olha só que tremendo. Ele está dizendo o seguinte, amados: eu estou vendo o seu sacrifício, eu estou vendo a sua luta, eu estou contemplando tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. Então entenda, amados,
que se de repente no seu coração por algum momento se passou a dúvida, se de repente no seu coração muitas vezes chegou um pensamento de você desistir, de você abandonar a fé, de você jogar tudo para cima, saiba, amados, que essas mesmas coisas aconteceram também com homens poderosos na mão do Senhor, e o Senhor mostrou que estava no cuidado, que estava no controle de todas as coisas. Ou seja, amado, amada do Senhor, em o nome de Jesus, não desanime na sua fé, persevera, porque o Senhor é contigo em todo o tempo. Aleluia. Amados, o inimigo das nossas almas, ele vem com essas setas malignas para tentar te roubar da presença de Deus, para te colocar em dúvida daquilo que Deus tem para a sua vida. A nossa batalha é na nossa mente, não permitir que as setas do maligno entrem na nossa mente e façam com que nós venhamos a perder a fé daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Os discípulos de Jesus também passaram por situações. Os discípulos de Jesus, mesmo caminhando com Jesus, chegaram momentos também que chegaram a se desesperar. No mesmo livro de Lucas, mais uma folhinha para frente, capítulo 8, eu quero ler um texto da palavra do Senhor. Lucas capítulo 8, a partir do verso 22, a palavra do Senhor diz assim: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. E eles entraram no barco e partiram. Ou seja, eles obedeceram aquilo que aquilo que Jesus estava falando ao coração deles. Vamos para o outro lado. Vamos pegar o barco, vamos atravessar aqui o lago e vamos para o outro lago. Eles simplesmente se juntaram todos ali e foram obedecendo a palavra do mestre. Versículo 23. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este, que até o vento e as águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Olha só, homens experimentados na presença do Senhor, homens que viram milagres, homens que viram a manifestação do poder de Deus ali do lado deles, homens que participaram de milagres do Senhor. E de repente eles se veem numa situação, mesmo com Jesus ao seu lado, mas Jesus se retirou ali, foi descansar um pouquinho ali. Deus tem um propósito em todas as coisas. E de repente uma grande tempestade começa a acontecer. Diz a palavra do Senhor que esses homens corriam perigo, eles estavam vivendo um momento de aflição, eles estavam vivendo um momento de angústia, e Jesus estava ali dormindo. E eles declararam o natural. Eles declararam simplesmente aquilo que a situação estava mostrando quando eles acordam o mestre, dizendo assim: mestre, nós vamos morrer. Ou seja, eles já tinham decretado no coração deles o fim daquela situação, porque eles estavam olhando por natural, porque eles se esqueceram de que Deus tinha já selado o coração deles com fé, e eles estavam experimentando, andando com Jesus, para saber verdadeiramente a atitude e a autoridade que o Senhor tinha colocado sobre a vida deles. E quando Jesus acorda, Jesus repreende e tudo se acalma.
E Jesus pergunta para eles: onde está a sua fé no meio dessa situação? Amados, essa palavra falou tão forte no meu coração. Onde está a sua fé, Fernando, em meio à situação? E essa pergunta o Senhor faz no seu coração: onde está a sua fé no meio dessa situação? E o que eu acho interessante é que depois dessa pergunta, os discípulos olham um para o outro e perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, essa pergunta é uma pergunta tão importante para a minha vida e para a sua vida, que você precisa, no momento da sua tribulação, no momento que você está passando por uma situação contrária, para tudo, olha para o Senhor e pergunta dentro de você: quem é este que você está servindo? Quem é este que você abandonou o mundo, que você abandonou todas as situações para estar na presença dele? Quem é esse Jesus a qual nós proferimos em fé que somos dele, que pertencemos a ele, que pertencemos ao reino de Deus? Porque, amados, na mesma direção a qual o Senhor ali, lá em Mateus, no capítulo 16, quando ele reúne ali os seus discípulos, ali a partir do verso 13, e ele começa a perguntar assim: olha, o que as pessoas têm dito sobre mim? Quem eu sou para as pessoas? E alguns discípulos responderam: eles acham que você é João Batista, que você é Elias. Aí Jesus para tudo e fala assim: peraí, e para vocês? Quem eu sou? Jesus pergunta para você nessa noite: quem eu sou para você? Quem eu sou para que você fique em dúvida? Quem eu sou para que você olhe mais para as circunstâncias do que para a palavra? Quem eu sou para transformar essa situação que você está vivendo? Onde está a sua fé? Onde está a sementinha do tamanho de um grão de mostarda que eu brotei dentro do seu coração? Porque, queridos, se nós não olharmos, aleluia, para Jesus como Ele verdadeiramente é em nossas vidas, não simplesmente pelo lado teológico, quando nós lemos de Gênesis e Apocalipse quem é o Jesus, e sabemos que Ele é o Filho de Deus, sabemos que Ele é o Criador do universo, sabemos tudo de ponta a ponta, de Gênesis e Apocalipse, nós sabemos de cor quem é Jesus, mas a grande pergunta se faz não na nossa mente, mas no nosso coração: quem é Jesus para você? Não o Jesus escrito, mas o Jesus vivo dentro de você. É essa pergunta que tem que acontecer nas nossas vidas. Lá em João, no capítulo 14, os discípulos mais uma vez, Jesus ali, ó, João capítulo 14, Jesus começa a falar um pouquinho sobre aquilo que está por vir, por estar por acontecer com a vida dele, e ele diz assim para os seus discípulos assim: olha, não se turbe o seu coração, versículo 1, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou lhes preparar um lugar. E se eu for e lhe preparar um lugar, eu voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E por não ter surpresas na presença do Senhor, Tomé diz assim: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Jesus então responde e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem,
conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E para mais uma não surpresa, porque Jesus em nada era pego de surpresa, disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já nos basta. Jesus responde: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creia em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Amém? Olha a sua volta, amados. Olha a nossa volta. Será que nós estamos vivendo verdadeiramente a fé nesse Filho de Deus? Amados, às vezes a nossa luta é algo momentâneo, algo de agora, mas no começo não foi assim. No começo da nossa fé nós estávamos cheios da expectativa do Senhor. E eu quero encerrar lendo um texto da palavra do Senhor, lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 32, para que você olhe para lá atrás, para onde você começou a caminhada do Senhor, e grave essas palavras no seu coração, quando diz assim, Hebreus capítulo 10, verso 32, lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportavam muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando estiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito breve, aleluia, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, amados, eu e você, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Então, amados, mediante essa palavra do Senhor, não olhe para as circunstâncias, não pense que você está sozinho nessa batalha de fé, porque às vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos. Será que só eu estou enfraquecido na fé? Será que só eu estou sofrendo essas circunstâncias de não entender o que está acontecendo? Não, amados, homens e mulheres de Deus antes de nós passaram pelas mesmas provas e situações, mas como diz no livro de Hebreus, que nós lemos agora no finalzinho, persevere na sua fé, para que você possa, em nome de Jesus, entender que aquele que vem virá, e em breve Ele estará, aleluia, nos chamando para a sua presença. Amém, queridos? Eu quero orar por você, para que essa palavra te anime, te incentive e faça com que você, no nome de Jesus, prospere em fé para viver o melhor de Deus na sua vida. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, em todas as situações e circunstâncias das nossas vidas, o Senhor nos mostra, Pai, que aquilo que nós estamos passando, os Teus santos homens e mulheres de Deus passaram lá atrás, como uma escola para nós, como um ensino para nós,
para que nós não venhamos a desanimar, para que nós não venhamos a perder a nossa fé. Por isso, Espírito Santo de Deus, entre agora, no nome de Jesus, com ânimo, com fortalecimento no coração desse meu irmão, dessa minha irmã que está ouvindo essa mensagem nessa noite, para que eles possam, Pai, no nome de Jesus, permanecer firme, perseverante em tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor em nossas vidas. Amém, meus queridos? Que o Senhor dê uma semana de vitória na vida de vocês, que vocês tenham uma semana de triunfo para a glória do Senhor, sabendo que o Senhor está contigo em todo o tempo. Deus te abençoe em o nome de Jesus.